Olá, gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira da Pra Ti Bem Feito e hoje nós vamos falar da minha queridinha Silhouette Cúrio. Vamos dar nesse passo a passo como você faz a gravação em metal utilizando a lâmina de gravação na sua Silhouette Cúrio. Bora lá? Então, além de ter a sua Silhouette Cúrio conectada ao seu computador, o software bonitinho lá atualizado, você vai precisar também da base de elevação que vai com a sua Silhouette Cúrio. Ela vai neste tamanho. Você também pode utilizar o kit extensor para tamanho A4 para fazer a gravação também, ok? E aqui eu já vou começar com as dicas, olha que legal. A gente sabe que a Silhouette Cúrio, ela tem aí a possibilidade de fazer gravação, de utilizar materiais, né, de até 6 milímetros de espessura. Então aqui nós precisamos, para fazer esse cálculo de quantas bases de elevação nós vamos utilizar, é só a gente sempre lembrar do número 6. A base de corte tem alguns modelos que vão assim, bem fininho, só mais o acetato mesmo, então ela não tem aí uma altura relevante para somar os 6 milímetros. Então, a gente não conta se a sua base é assim. Se você está utilizando uma base talvez um pouco mais antiga, que tenha o acetato grudadinho em uma base de elevação de 1 milímetro, aí sim, você vai somar 1 milímetro a essa altura, tá bom? Nesse caso, como aqui eu tenho só o acetato, eu não vou contar essa medida aqui para elevação, ok? Então, aqui eu tenho uma de 2 milímetros, mais uma de 2 milímetros, então dão 4, mais uma de 1 milímetro, dá 5. Com a nossa plaquinha de metal, que é essa aqui, eu já somo mais 1 milímetro. Na base de corte, a minha plaquinha de metal. Então, 1 mais 1, 2... 4, 6. Fechou aqui a minha conta. Então, o que é importante? O software, ele sempre vai te indicar que precisa fechar 6 milímetros o máximo de elevação, ok? Então, a gente vai fazer sempre essa continha rápida para saber se o nosso material, ele vai ficar ok. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a gravação. Se por acaso eu quiser utilizar menos uma plaquinha de 1 milímetro, por exemplo, a minha base de corte, ela pode ficar um pouco bamba, ela pode dar um joguinho ali para os lados e aí a minha gravação não vai dar certo. Então, precisa sempre fechar os 6 milímetros de altura, ok? Vou prender agora as bases de elevação, a minha base de corte e o meu metalzinho aqui, a minha placa de gravação metálica aqui, bonitinho, na minha base rígida. Tiro aqui a proteção da minha base de corte e vou colocar a minha plaquinha de metal. Eu escolhi essa pink, mas você pode utilizar a da cor que você quiser. No pacotinho vem a preta, a dourada e a pink. Peguei aqui um pedacinho de papel macio, pode ser também um tecido, só para ajudar aí na fixação dessa minha plaquinha de metal na minha base de corte. Além disso, você vai precisar também da lâmina de gravação, que ela é exclusiva até o presente momento, para aí você utilizar na sua Silhouette Cúrio, ok? Se você tem dúvidas sobre qual lâmina você usa em qual máquina, tem um vídeo no canal do YouTube da Cerilon Crafts, onde eu explico a diferença de cada lâmina e qual serve para qual máquina, ok? Vou agora posicionar a minha lâmina de gravação, normalmente aqui na minha máquina, na ferramenta número 1. Fechei aqui a borboletinha e vou colocar a minha base rígida. Vou empurrar até o fim e vou ligar a minha máquina. Prontinho, aqui está tudo ok para começar o meu projeto. Mas agora nós vamos para o software Silhouette Studio para eu mostrar para vocês como que funciona a parte da configuração no programa. Aqui então estamos com o nosso estúdio aberto, você pode utilizar sem problema algum o Silhouette Studio Free, o Design. Nesse caso aqui eu estou usando o Business, ok? E a versão que eu estou utilizando é o Silhouette Studio 4.2, ok?
Aqui eu já selecionei que estou utilizando a base da Curio, a base original que vem com ela, que é 8,5 por 6 polegadas. Vou utilizar a de corte, não a de emboss, ok? Selecionei aqui a orientação do meu material, eu vou gravar o meu metal na posição horizontal, e aqui eu digitei o tamanho exato da minha mídia, que no caso, ela tem 17,7 de largura por 12,7 de altura. Isso na embalagem você consulta e consegue colocar aqui o tamanho exato, certo? Estando tudo corretinho aqui nessa parte da configuração de página, eu posso ir na minha biblioteca e escolher o arquivo que eu quero, ou então escrever ou desenhar o que eu quiser aqui para minha gravação. Vou abrir um arquivo da minha biblioteca. Abrir aqui um projetinho, eu vou redimensionar pelos cantinhos, para não deformar o meu arquivo, de modo que ele caiba aqui dentro da minha mídia. Acredito que nesse tamanho está bom. Para que eu centralize, eu clico em cima da minha arte, do meu projeto, venho aqui em cima e centralizar página. Essa é a opção que eu escolho e ele já centralizou bonitinho aqui, ok? Mas se eu fizer a gravação dessa forma aqui, ela vai ficar só com as bordas, só com o contorno selecionado. Eu quero preencher. E aí isso vai dar certo, essa parte que eu vou mostrar agora de preenchimento, seja para um arquivo já da sua biblioteca ou para um arquivo que você desenhe, lembrando sempre que ele precisa estar com o caminho fechado, ok? Ele não pode ter cantinhos, pontinhos abertos, porque senão ele não vai preencher, assim como o preenchimento de cor também é esse processo que eu vou mostrar aqui, também necessita que o seu projeto todo esteja bem fechadinho. Selecionado aqui o meu projeto, eu venho agora nessa ferramenta aqui na lateral direita, que é a ferramenta de gravação e também de emboss. Essa ferramenta, se o seu estúdio ele está atualizado, ela vai aparecer para você, mas ela somente fica clicável se você estiver com a Silhouette Curio conectada e ligada ao seu computador. Selecionando ela, eu venho para essa parte de gravação em alto baixo relevo. É ela que a gente vai utilizar para fazer o preenchimento aqui do nosso projeto, fazendo padrões específicos com espaçamentos específicos. Vocês podem notar aqui, ó, que eu tenho modelinhos diferentes. Eu vou selecionar esse primeiro e olha só o que acontece no meu projeto. Ele vai ficar cheio de linhazinhas. E aqui que está o grande pulo do gato, que é o espaçamento. Eu posso ir diminuindo o espaçamento entre essas linhas. Quanto mais miudinho, quanto menor esse espaçamento, mais preenchido vai ficar o meu projeto. Eu vou colocar aqui 0,40 para que tenha uma distância bem bacana e ele fique bem marcadinho, ok? Somente essas duas coisas. Seleciono aqui qual o padrão de gravação em relevo que eu quero, no caso nós vamos fazer gravação em metal, mas é a mesma ferramenta que nós vamos utilizar, e modifiquei o espaçamento. Se você quiser também pode modificar o ângulo, ok? Aqui eu tenho um projetinho, ó, que eu já fiz antes, vou dar um zoom para mostrar para vocês. Eu utilizei espaçamentos e padrões de gravação diferentes aqui, na letra, no sol e nas ondinhas aqui do mar. Eu coloquei cada um com uma padronagem diferente e um espaçamento diferente também. Vou mostrar para vocês depois o projeto prontinho. Depois de tudo configurado da maneira que você desejar, eu clico em enviar. Ao clicar em enviar, aqui em material, eu vou verificar, vou procurar na listagem chapa metálica gravável. Quando eu seleciono chapa metálica gravável, olha só o que acontece. Aqui fica automaticamente gravação em alto relevo e ferramenta de gravação em alto relevo.
Ótimo. Aqui me diz que eu vou utilizar plataforma Curio 6, então significa 6 milímetros. Dependendo da versão que você estiver utilizando, vai aparecer aqui esse número 6, ou então você clica nesses 3 pontinhos e vai para a configuração avançada de material. E aqui vai te dar, ó, quantos milímetros a plataforma precisa ter, ok? Vou fechar aqui. Essa parte nós já fizemos, né? Já expliquei no início do vídeo. A configuração automática do software é para velocidade no número 5, força no 33 e passadas uma. Vai passar a lâmina no material somente uma vez. Particularmente, aí é a Mayra que gosta, ok? Eu diminuo a velocidade para 3. Normalmente eu gosto de trabalhar não com uma velocidade muito alta para gravação em metal, certo? Mas se você quiser deixar aí na opção padrão, não tem problema, pode deixar aí na velocidade 5. Eu vou mudar aqui para 3. E depois de tudo configurado direitinho, não tem mistério. É só clicar em enviar e o processo já começa. E está aqui prontinha a nossa placa. Tem um reflexo muito bonito e todinha gravada. E esse é o outro modelinho que eu mostrei para vocês que eu fiz com preenchimentos diferentes e espaçamentos diferentes. Olha que trabalho precioso que a Silhouette Curio faz. Lembrando que esse metal, ele é um metal específico para gravação, ok? Ele tem um banho de cor, mas dentro ele é prateado. Então precisa ser um metal propício para a gravação na Silhouette Curio com a lâmina específica para gravação também, ok? E todos esses materiais vocês encontram na loja online da ceriloncrafts.com.br. Podem utilizar o cupom de desconto Prati Bem Feito e vocês vão ter aí 5% de desconto em qualquer compra a partir de R$100. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem nos procurar nas redes sociais, principalmente no Instagram, Ceriloncrafts, ou no meu Instagram, Prati Bem Feito. Deixem comentários e te vejo no nosso próximo vídeo. Beijocas! Tchau, tchau!